Deus me amou, me escolheu, sim, em Jesus, me conheceu, me deu seu Espírito, me fez desfrutar Jesus. Não sei como expressar um tão grande amor por Deus. Aqui eu sim vou viver. Só Deus a mim vai satisfazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem eu estava olhando na internet assim, e tem essas fotos que as pessoas botam lá com as frases, e estava lá assim, nós aprendemos a orar orando, vá orar, e um nome lá de alguém conhecido, mas isso é uma grande mentira, não é? Fotos bonitas e frases aparentemente espirituais podem conter muito engano. No reino de Deus nós não aprendemos nada fazendo. A gente não aprende a orar orando, a gente não aprende a adorar adorando, a gente não aprende a pregar pregando. No reino de Deus a gente aprende tudo na Bíblia. Se nós acharmos que podemos aprender com tentativa e erro, nós vamos sempre errar. Cada uma dessas coisas são as coisas mais importantes do mundo para os nossos novos corações. Você nunca vai aprender a orar orando. Você vai aprender a orar com a palavra de Deus. Quando a gente olha para as orações na Bíblia, elas têm uma profundidade teológica incrível. Não é? E às vezes a gente fica espantado porque homens que estão orando na Bíblia conheciam tão menos do que nós. E às vezes as nossas orações não têm nenhuma profundidade teológica, não é? E esses homens não tinham, eles viram de longe, viram só imagens, viram só figuras, e às vezes alguns deles, à medida que você vai andando para trás, cada vez esses homens viram menos, até que você chega numa época que eles não tinham quase nada, não é? Então se o homem tivesse todo o Velho Testamento, ele só tinha figuras. Mas a grande parte dos homens que nós olhamos não tinham o Velho Testamento como nós o vemos. Eles tinham muito menos. Tinham só a lei, só os 5 primeiros livros da Bíblia, e assim, andando para trás, às vezes eles tinham menos ainda. Então, por exemplo, aqui nesse texto que eu quero ler com os irmãos em Gênesis 18, a partir do 16... conta uma história incrível, diz assim: e levantaram-se aquele homem dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Abraão é um desses homens, isso aqui é antes de Moisés, queridos. Ele não tem o que você tem, ele não tem o que eu tenho, ele não tem nem o que Davi tinha, né? Que Davi tinha o Pentateuco lá, ele não tem. Mas a Bíblia diz assim: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ainda ficou em pé diante da face do Senhor. E chegou Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio?
Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos saltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Então retirou-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Então isso é uma oração, uma das mais incríveis de toda a Bíblia, profundamente teológica, de nos deixar constrangidos pela profundidade teológica da oração. Outro dia a gente estava estudando o Salmo 16, e a gente viu uma profundidade teológica enorme em Davi, quando ele ora ao Senhor. Você vê as grandes orações da Bíblia, elas não são grandes porque as pessoas ficaram 2 horas orando. Elas são grandes porque elas são profundamente teológicas, elas fluem de corações que realmente conhecem Deus. E a gente, quando lê pesquisas, mesmo no mundo como o nosso, a maioria das pessoas dizem que oram. A maioria ora, não é? Mas quase sempre elas são rápidas a adicionar: não, eu oro, mas eu não sou uma pessoa religiosa. Nós temos até no meio cristão essa coisa assim, né? No meio evangélico: não sou religioso. Então eles dizem: olha, eu sou espiritual, eu quero me conectar com Deus, eu quero ter uma conexão com Deus, mas eu não sou religioso. O que a pessoa está dizendo não é muito significativo, e hoje em dia é visto como uma coisa boa pela maioria das pessoas. Há uma atriz chamada Holly Hunter, que fez vários filmes, foi indicada ao Oscar 4 vezes, ganhou uma vez. Uma atriz famosa. Numa entrevista dela, ela disse: olha, eu sou uma pessoa espiritual, eu tenho uma espiritualidade assim, muito desenvolvida, eu sou muito sensível espiritualmente, mas eu não sou religiosa. Ela diz assim: eu não tenho certeza do que significa se eu tivesse que explicar exatamente Deus. Eu acredito num poder, não é? Ou uma coisa que faça parte da nossa consciência coletiva. Tanto quanto eu estou preocupada com isso faz de mim uma pessoa espiritual? Sim. Eu diria que sim. Eu sou uma pessoa religiosa? Não, de jeito nenhum. Eu não vou a igrejas, eu não apoio a nenhuma religião organizada e nem nada disso, mas eu sou profundamente espiritual. Você vê, isso é típico. Eu sou espiritual, mas eu não sou religioso. Isso encaixa muito com aquilo que eu falei antes, né? Olha, você aprende a orar orando. Você vai lá e você se abre, assim, você fala o que você quiser para quem você imaginar quem você está falando. É o que a Holly Hunter está dizendo que faz. Ela ora muito, ela é muito espiritual. Ela supostamente abre o coração e vai falando coisas com um ser que ela mais ou menos não sabe explicar muito bem quem é. Mas ela sente, assim, há uma conexão. Eu gosto de orar, eu gosto da conexão espiritual, mas eu não sou de forma nenhuma religiosa. Então a Bíblia tem uma visão totalmente contrária ao que a nossa cultura tem de espiritualidade e que grande parte dos cristãos desenvolveram ecoando a cultura de espiritualidade. A Bíblia diz que espiritualidade real não é acreditar que existe Deus.
Não é nem passar horas falando com Deus que você acredita que existe. Não é nem tentar imaginar o máximo como esse Deus é e tentar o máximo se comunicar com Ele e entrar numa conexão. De acordo com a Bíblia, espiritualidade não é se dirigir a Deus e esperar que Ele esteja lá, esperar que Ele esteja ouvindo, esperar que Ele ache algumas coisas boas, esperar alguma coisa. A verdadeira espiritualidade é responder a um Deus vivo que se revelou, a uma pessoa real, a uma pessoa que não tem nada de imaginário, não tem nada da nossa imaginação, tão real quanto as outras pessoas que estão nos cercando e que não são fruto da nossa imaginação. Se nós falamos com pessoas imaginárias, nós somos tratados como devemos ser tratados, como doentes. Quer dizer, se você estiver conversando com alguém e falar assim, você está falando sozinho? Não, estou falando com uma pessoa que eu imagino que esteja aqui. Eu falo, pronto, o cara está com problema, não é? Mas a maior parte das pessoas acham que podem pensar em Deus nesses termos e chamar isso de espiritualidade. Então, a verdadeira espiritualidade bíblica é o Deus que vem até nós e pressiona você com a verdade. E só a resposta a isso é o que a Bíblia chama de oração, por exemplo. Se você ora e está aprendendo a orar orando, você é a Holly Hunter. Você e uma atriz de Hollywood não fazem nenhuma diferença. Estão fazendo a mesma coisa. Ela pode chamar de força, poder, você pode chamar de Jesus. Você pode chamar de Deus Pai. Ou pode chamar de Espírito Santo. Não faz nenhuma diferença como nós chamamos aquilo que nós imaginamos. Continua sendo só o que nós imaginamos. E Ele vem, se revela e Ele muda a forma como o teu coração vê, sente e percebe a vida. E à medida que isso acontece, você vai sendo transformado. Isso é espiritualidade real, é espiritualidade bíblica. Olha para o versículo 4 que diz assim, desculpa, há uns 2 meses atrás, um mês e pouco atrás, nós estávamos meditando no 2º capítulo de Gálatas. Eu lembro que eu falei algo a respeito de espiritualidade, e eu estava lendo nesse texto de Gálatas 2, no versículo 4, que diz assim, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que nós tínhamos em Jesus Cristo, e nós estávamos falando a respeito desse texto. E a gente tem visto em Gálatas como Paulo coloca como o ponto central a precisa verdade de Deus, ou você perde o Evangelho. Ele não é como as pessoas hoje, que dão uma margem enorme. Isso aqui é Evangelho, isso aqui é Evangelho, aquilo é Evangelho. Não. Ou é o Evangelho, ou há uma distância enorme do Evangelho. Não existe graus de Evangelho, né? Não existe graus de proximidade. Esse aqui está errado, mas está mais pertinho. Aquele ali está errado, mas está mais distante. Aquele lá é totalmente errado. Não. Se não é o Evangelho, é falso. E aí não importa. Assim, como dinheiro, sabe? Tem dinheiro um pouco falso. Tem essa coisa de falar assim, olha, minha nota de R$100 aqui, ela é um pouquinho falsa, mas ela é quase verdadeira. Ninguém aceita. Não existe pouquinho falso. O dinheiro é verdadeiro ou ele é falso. Se esse dinheiro é falso, ele não serve. Não, mas você não vê que é quase perfeito? A diferença é mínima. Então, a diferença é mínima, mas é toda a diferença do mundo. Isso não é um dinheiro, não tem valor nenhum, é zero o valor dele. E se fosse uma porcaria de uma imitação, também não valia nada. Ou seja, Paulo diz assim, é o Evangelho. É por isso que ele diz, se eu ou um anjo falar outra coisa, seja anátema. Então, Paulo está falando sobre isso, sobre como é sensível essa realidade de você estar numa realidade espiritual verdadeira. Eu lembro que eu estava dizendo, quando nós estávamos meditando sobre isso no domingo de manhã, que quando você vai nas livrarias hoje em dia, houve uma separação nas livrarias, e não falo só das livrarias evangélicas, mas das livrarias seculares, as maiores, né? Saraiva, Travessa, as maiores e melhores. Quando você olha teologia e ética, não tem ninguém velho, é todo mundo novo. E quando você vai olhar espiritualidade, aí tem uns velhos. Aí você vai achar Calvino, você vai achar Lutero, você vai achar Agostinho, mas teologia e ética é todo mundo novo, porque eles acham que ninguém antes do iluminismo pode realmente
eram pessoas atrasadas, que viam o mundo de uma maneira atrasada, e nós não queremos ter a nossa vida atrelada ao mesmo tipo de pensamento de pessoas tão atrasadas. Então nós preferimos que teologia e ética venham de pessoas da agora, pessoas que enxergam o mundo como ele é agora, que dão uma ajeitada, não é? Quando estou falando de teologia e de ética ao mundo contemporâneo. Mas quando você vai lá para a parte de espiritualidade, aí é diferente, né? A gente viu, as pessoas acham que quando você fala em ética e teologia, e esses homens do passado, eles eram opressivos, porque eles não tinham uma compreensão, né? Olha só faz 100 e poucos anos da psicologia secular, por exemplo, no mundo, eles não tinham a menor ideia disso tudo. Eles eram homens antigos, velhos, não entendiam nada. Mas quando você vai para a sessão de espiritualidade, eles estão lá, porque quando as pessoas pensam assim em oração, conexão com Deus, aí então você pode realmente ir até esses homens, porque eles tinham isso, eles eram bons de meditação, reflexão, oração, mas a Bíblia diz que essas duas coisas não podem ser separadas, mas nossa geração separa. A gente viu espiritualidade de teologia. Então você quer a espiritualidade daqueles homens, mas você não quer a teologia daqueles, você não quer a ética deles sobre a vida, sobre o trabalho, sobre o casamento, você não quer. Você não quer a teologia que foi deles, mas você quer a espiritualidade. Então você descasa a espiritualidade da teologia. E é comum você ouvir as pessoas dizendo assim: Cristo, mais Cristo e menos teologia. Menos teologia e mais Cristo. Então eu lembro que eu usei o exemplo que isso caracteriza tanto a nossa cultura, que uma das coisas que mais mostram isso, você quer intimidade com Deus sem um compromisso que te prenda a mente de Deus. Então é por isso que você fala: eu quero Cristo e não teologia, espiritualidade e não teologia, de tal maneira que é exatamente um retrato disso na nossa geração. É isso, as pessoas querem sexo, mas não compromisso. Casamento, por exemplo, é uma aliança, é um compromisso de que a minha vida inteira vai estar relacionada àquela pessoa, de todos os modos, em todos os aspectos, não só fisicamente, mas não só sexualmente, mas de todas as formas. Mas nós queremos aquela intimidade, mas não queremos que minha vida esteja relacionada a outra pessoa de nenhuma outra forma, porque eu estou aqui buscando minha felicidade e não quero nenhum tipo de compromisso que eu acho, supostamente, que vai atrapalhar isso. Então eu quero intimidade com você, mas eu não quero te dar um voto. Eu não quero nem pensar em te dar um voto para sempre. Eu lembro que eu citei Ruth, quando diz assim, Ruth 1, 15, 17, não insistas comigo, porque nós sabemos que a sogra dela falou: vai embora, junto com a outra, porque eu não tenho mais filhos, e mesmo que eu tivesse um filho, até ele se tornar adulto, vocês estariam velhas, não há razão nenhuma de vocês ficarem comigo. E a Ruth disse assim: não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada, e que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Eu disse: isso é um voto de casamento. Isso que Ruth expressou, isso é exatamente o que é um voto de casamento. Onde você estiver, eu vou estar. O que acontecer contigo vai acontecer comigo. E que Deus me castigue com toda a fúria, se outra coisa, a não ser a morte, me separe de ti. A Ruth não sabia o que ia acontecer. A promessa é exatamente, ela dá a única coisa estável que o futuro, que nós podemos ter em relação ao futuro, que é a promessa. Mas a maior parte das pessoas fazem com Deus o que estamos fazendo com o sexo na nossa geração. Nós falamos para Deus: eu quero intimidade contigo, eu quero espiritualidade, eu quero experiências espirituais, mas eu não quero estar comprometido.
eu não quero lidar com toda a Bíblia, com tudo que ela diz sobre tudo, com tudo que ela diz sobre a vida, sobre o casamento, sobre o tempo, sobre espiritualidade verdadeira, sobre oração, sobre perdão. Eu não quero, mas eu quero ter uma intimidade contigo, mas uma intimidade assim, uma intimidade adúltera, ou só de luxúria. Eu não quero nenhuma conexão com tudo que tu és. Eu quero só experiências. Então eu não quero teologia, não quero a ética que flui da tua mente. Eu quero apenas me conectar contigo, ter uma experiência íntima. Eu quero o significado, eu quero uma oração que faça eu sentir que eu tenho proteção, eu tenho uma certa magia. Então a gente tem esses veteranos de espiritualidade de um lado e temos a ética que nós preferimos da nossa cultura, da nossa geração, ou os teólogos conectados com a nossa cultura. E eu lembro também que eu mencionei C.S. Lewis, que diz, olha, o que é doutrina? A doutrina realmente é um mapa. É um mapa. Não é? E quando você tem um mapa, você não está tendo contato direto com aquilo que o mapa aponta, não é? Então, quando você tem um mapa, você viaja para um outro país, você está nos Estados Unidos, você não conhece muito lá. Então, você tem um mapa. Se você tem um mapa, se você quiser ir dos Estados Unidos para o Canadá, você se perde. Você não chega lá. Você não sabe quais são as estradas que você tem que pegar, como fazer a viagem. Você só tem uma experiência verdadeira com aquele lugar e com o lugar que você quer ir se você tiver um mapa. Sem o mapa não dá. Mas realmente você não pode, por exemplo, olhar para o mapa e achar que está tendo simplesmente uma experiência real com o Canadá, se você só tem o papel. Então, sem o mapa, você não tem uma experiência real. Só com o mapa também não. Você precisa das duas coisas. Você pode realmente estudar doutrina sobre Deus e nunca ter uma comunhão profunda com Deus. Mas o oposto é impossível. Né? Sem o mapa, você nunca vai chegar no Canadá. E mesmo que você já estiver no Canadá sem saber, você não tem como se relacionar de verdade com aquilo, porque você não conhece nada. Você não sabe onde está, não sabe o que está fazendo. Então, você não pode realmente se relacionar. Então essas duas coisas estão juntas, não é? O que você conhece sobre Deus com a verdadeira comunhão com Deus. Você nunca pode separar teologia e espiritualidade. Como você não pode fazer isso quando você conhece alguém profundamente? Você pode ler e ser o maior expert em tudo que você leu a respeito de um outro ser humano, mas se você não tem nenhum contato com ele, você realmente não pode dizer que o conhece de verdade. Mas se você tem contato com uma pessoa, não tem pessoas que às vezes são amigas de outra, estão até casadas às vezes, e depois de um dizer assim, essa pessoa é um estranho para mim, eu descobri que eu nunca conhecia essa pessoa. Ou seja, se você não tiver contato de fato com aquilo que a pessoa é, com a mente daquela pessoa, mesmo estando próximo, você diz, é um estranho para mim. A pessoa faz determinadas coisas e você pensa, nunca podia imaginar, essa pessoa é um estranho, ela nunca se abriu. Ou seja, se o outro não se abrir, você não tem como conhecê-lo mesmo estando próximo fisicamente. Você precisa dessas duas coisas. E assim é a vida de oração, assim é a verdadeira espiritualidade. Então, o que você vê na oração de Davi, na oração de Abraão, desses grandes homens, é uma grande teologia. Então é uma grande comunhão com Deus, de tal maneira que você fica espantado com a profundidade do conhecimento que eles tinham de Deus, apesar da época que eles viveram. Então você tem esse texto, e diz que Abraão estava à porta da sua tenda, e alguns homens chegaram lá, 3 homens, chegaram até Abraão, e ele convidou eles para entrar, e hospedou e deu alimentação. Isso não é comum na nossa cultura, mas na cultura oriental isso era algo fundamental. E a Bíblia deixa claro que uma dessas 3 homens era o Senhor, ou seja, era Jesus, mas não era só um antropomorfismo, não é? Porque não era
não era como Jesus é quando ele vê o mundo. Então, antropomorfismo vem de duas palavras gregas, antropos e morfi. Uma quer dizer homem e outro forma. Então, é quando Deus aparece para nós em forma de homem. Deus não tem a forma de homem, Deus não tem forma nenhuma, não é? Ele não tem um corpo. Mas ele pode se manifestar numa forma humana, ou seja, é antropomorfismo também quando Deus se expressa com características humanas na Bíblia. Por exemplo, quando diz assim, o braço do Senhor nos deu a vitória. Isso, Deus não tem um braço. Não é? Ou então, os olhos do Senhor estão sobre nós. Deus não tem olhos. A boca do Senhor falou, Deus não tem boca. Não é? É uma forma de antropomorfismo também. A Bíblia está cheia disso. Ou seja, nós não podemos ascender até onde Deus está. A Bíblia diz, Ele é o Deus invisível, não é? Ele habita na luz inacessível, ninguém jamais o viu. Ele está além, não é, da capacidade das suas criaturas o alcançarem. Mas Ele pode descer até onde nós estamos. Mas é óbvio que Ele faz isso através de coisas que nós podemos compreender. Então ele pode usar formas. O Espírito Santo aparece como uma pomba. O Espírito Santo tem forma. Aquilo é só uma maneira de representar algo. E esses três homens então ficam com Abraão, estão lá com Abraão e ele se levanta para ir embora. E você então nesse contexto você tem essa oração de Abraão. E ela nos mostra, talvez eu diria, a oração mais profunda da Bíblia, que mostra um conhecimento de Deus, um conhecimento teológico tão grande, que é assustador, porque você sabe que a maior parte dos cristãos tem a Bíblia e não tem esse conhecimento. E há um derramar na oração de conhecimento. Na verdade, isso é oração, não é? A verdade chega a nós e faz nós respondermos assim. Então, você vê que quando eles estão indo embora, é dito assim, eu devo esconder algo de Abraão? Eu não devo contar isso, Abraão? Eu não devo dizer a você a respeito do que eu vou fazer? Quando a gente fala isso perto de alguém, é óbvio que a gente vai dizer, né? Se eu digo assim para alguém, será que eu devo te contar isso? É porque eu quero contar, né? Se a pessoa fala, não, conta. Não vou contar não, eu só estava falando, mas... Então, ele fala isso, eu vou deixar de dizer a Abraão, e a oração de Abraão é uma resposta ao discurso de Deus. Toda verdadeira oração é uma resposta a Deus. Por isso que espiritualidade sem teologia é sempre falsa, porque a tua oração deve ser sempre uma resposta a algo que Deus é. Então, o discurso de Abraão, o discurso de Deus, o que Deus fala, provoca Abraão a falar com Deus a respeito disso. Ou seja, a oração nunca começa com você. Se ela começa com você, não é oração. A oração começa com Deus. Deus fala conosco. Deus se revela. Deus revela o seu coração. É por isso que eu posso orar buscando a vontade de Deus, porque eu conheço Deus, porque eu conheço o que Ele disse. Então eu estou tentando me alinhar a essa vontade, a esse querer de Deus, e não o oposto, e não eu fazendo um discurso para Deus, dando conselhos a Deus. Muitas orações são assim, apesar de as mesmas pessoas dizerem, quem foi o conselheiro do nosso Deus? Quase todo mundo pensa que em oração pode dar conselhos a Deus, e não falar a partir daquilo que ele sabe de Deus, daquilo que Deus revelou a respeito de si mesmo. Então, a oração verdadeira não é estender as mãos a Deus como você pensa que Deus é, ou pior, pensando que Deus é como você é. No Salmo 50, Deus diz, vocês pensaram que eu era como vocês. Esse é o grande problema, um grande pecado. Vocês acharam que o meu coração é como o de vocês, a minha mente é como a de vocês, que eu penso como vocês. Então vocês acharam que podiam me tratar como se eu fosse igual a vocês, em vez de realmente me conhecer. Ou você não pode orar a Deus como você preferiria, ou prefere que Deus seja. Se você orar a Deus como espera que Ele seja,
você está orando para ninguém. Você está orando igual a Holly Hunter, para ninguém. Você está orando para a sua imaginação. Você está jogando palavras fora. Quando a pessoa diz, eu gosto de pensar em Deus como isso, ou como aquilo outro. Eu gosto de pensar que Deus olha para isso dessa forma. Eu gosto de imaginar que Deus olha para esse problema dessa forma. Eu prefiro pensar em Deus como um Deus assim, um Deus assado. Se você orar para um Deus assim, um Deus como você prefere que Deus seja, é claro que você vai se sentir muito animado. As pessoas gostam muito de oração assim. Você vê que há pessoas que, quanto menos conhecem a verdade, parece que elas gostam muito de oração, porque elas gostam de oração assim, elas ficam animadas. Eu entendo assim, como essas pessoas estão animadas em orar. Esse conselho, em vez de você aprende a orar orando, as pessoas se animam, porque é óbvio que no coração delas, no coração do homem, é maravilhoso orar para um Deus que é igual a você, pensa igual a você. E é o que a Holly Hunter falou, você está meio que falando com um inconsciente coletivo. O que todo mundo pensa a respeito de tudo, a respeito de Deus, é uma projeção de você mesmo na sua espiritualidade. Então Deus é isso, Deus é a sua própria mente projetada assim, a divindade. E é claro que isso é maravilhoso, orar para um Deus que sempre concorda conosco, enxerga o mundo como nós, pensa como nós, age como nós, é maravilhoso, porque você não precisa buscar nenhum tipo de conexão, ele está totalmente conectado, é um Deus que é igual a você. Então você fica animado a orar um Deus assim, é o Deus que você quer, é o Deus que o homem natural quer. Eu gosto de pensar que Deus é assim, então eu gosto de orar a esse Deus, porque ele pensa igual a mim. É claro, vai ser quente a oração, porque esse Deus nunca vai desafiar você, ele nunca vai dizer, não é nada disso. O que você pensa de mim, você pensou porque você achou que eu era um homem. Você nunca vai ser confrontado por um Deus assim. Se nós quisermos grandeza, se nós quisermos crescer, se nós quisermos em todas as nossas disciplinas espirituais sermos cada vez mais, crescer de um grau de glória para outro grau de glória, nós temos que deixar a Bíblia discordar de nós o tempo todo, e temos que nos humilhar. Nós temos que, se você quiser crescer, você precisa de um Deus verdadeiro. Deus falso vai fazer você ser cada vez mais você mesmo, que é péssimo, né? Então você precisa de um Deus que faça você parar, que diga, pare, você está errado, essa direção não é a certa. Um Deus que pode te contradizer, um Deus que te diz não o tempo todo, um Deus que tem uma vontade e uma palavra que atravessa a sua vontade, um Deus que diz assim, negue-se a si mesmo e me siga. Não siga a sua ideia, não siga o seu coração. Então, quando você lê a Bíblia, você encontra coisas lá que te ofendem. Se você encontra, você está começando a ter uma relação com Deus verdadeiro. Você sabe que tem um Deus real, um Deus, entre aspas, sólido, um Deus que não é a sua imaginação, um Deus que não concorda com você, um Deus que não concorda com as suas ideias, um Deus que é muito diferente da nossa cultura. Você tem um Deus que não é apenas a projeção da sua própria mente elevada à divindade. Você tem um Deus que está dizendo a você algo que você não gosta de ouvir. Eu não vou tirar o espinho, eu quero que o espinho fique, é a minha vontade, é o que é melhor para você. Isso é melhor para você do que se não tivesse o espinho. Você vê, você está se relacionando com um Deus de verdade, um Deus que, se o Deus fosse como nós, ele ia sempre querer tirar o espinho, assim, ele ia sempre querer fazer aquilo que nós achamos mais adequado. E agora nós sabemos que nós estamos relacionando com um Deus que nós não criamos. Esse é o Deus da Bíblia. É por isso que você nunca pode separar a espiritualidade de teologia, porque é só assim que você conhece um Deus que te contraria, um Deus que interrompe o seu caminho, que diz não, que diz que você está errado, que é você que deve pedir perdão, que é você que deve mudar, que não é o mundo à sua volta, que não são as pessoas à sua volta. Ou seja, não é um Deus que não gosta de quem você não gosta, está a seu favor e contra quem você está contra. Não é o Deus da nossa imaginação. Então Abraão ora assim, ele ora a um Deus de verdade. A segunda coisa é que a oração de Abraão, além de ser um Deus verdadeiro, ou seja, quem começa tudo é Deus, ela é uma oração de extremos. E isso é importante. Com extremos, eu quero dizer que é muito familiar a forma com que Deus ora, com que Abraão ora a Deus. Não há aquela coisa do vós, vossa,
Não há essa coisa assim, distante. Há uma proximidade incrível, há uma intimidade na oração de Abraão. Abraão, você vai ver, ele vai dizer, não, vou dizer só mais uma vez. Eu vou falar só mais um pouquinho. Não. Aí Deus diz, não, se for assim e tal. Aí Abraão diz assim, não. Mas não fique irado, eu vou falar mais uma coisa. Você vê, há uma intimidade, uma familiaridade, há uma coisa incisiva, há uma assertividade. Não parece adequado às vezes aquilo que está acontecendo, não é? E não há formalidade, é uma coisa extrema no sentido de familiaridade, de intimidade, mas há também ao mesmo tempo uma profunda submissão, uma profunda humildade. Você vê como essas duas coisas são difíceis? Quando você é muito familiar, você tende a não ser muito submisso e cheio de temor. Há aquilo que está na abertura da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, nada pode ser mais íntimo do que isso. Pai. Em vez de você chamar Deus só de Deus, Ele é meu Pai. E só Jesus pôde nos chamar a chamar Deus assim. Mas ao mesmo tempo que estás nos céus, ou seja, Tu és totalmente exaltado. Tu estás acima de todas as coisas. A Tua distância para mim é infinita. Como ele diz em Isaías 15, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Ou seja, Ele é meu Pai, mas Ele é transcendente. Então há um temor. Há essas duas coisas, essas coisas extremas, a profunda intimidade e a profunda percepção da grandeza infinita de Deus. E por isso que ele vai falar, não, eu que sou pó, vou falar só mais uma coisa. Você vê, há intimidade, mas há essa distância. Eu sou pó e Tu és o Deus Altíssimo. Essas duas coisas juntas. Então ele diz assim, disse mais, ora Senhor, não se ire de eu falar só mais uma vez. Aí eu que não sou nada. Então, ele tem um temor profundo de Deus e ao mesmo tempo uma intimidade com Deus. As duas coisas são extremas para lados opostos. Ele é muito mais íntimo de Deus do que a maioria de nós orando. Mas ao mesmo tempo, ele é muito mais consciente da sua indignidade do que a maioria das pessoas. Ele não tem uma intimidade afetada com Deus. Essa intimidade ainda revela a percepção dele, diferente da mente moderna, dessa separação infinita entre ele e Deus. Então, às vezes, há pessoas, parte de nós, gosta de pensar em Deus como um amigo amoroso, assim, um amigão amoroso. E quando você vê representações de pessoas assim, da nossa cultura, tendo uma experiência com Deus, normalmente são imagens muito, muito doces, muito cálidas, não é nada aterrorizante, não é nada assustador estar diante do Deus eterno. E, por outro lado, Abraão, ele tem essa percepção, esse temor, no sentido mais profundo da indignidade diante de Deus, e ao mesmo tempo, ele é muito mais confiante em Deus, em abençoá-lo por graça, em se inclinar a Ele por graça. Ele era um homem de Ur, ele era um homem que adorava a lua, quando Deus misericordiosamente o chamou, quando o mundo inteiro adorava outros deuses, não tinha ninguém que adorava a Deus no mundo de Abraão, nem ele estava buscando Deus. Então ele tem confiança na graça de Deus, que se inclinou para um miserável como ele, junto com todos os homens da terra, e o chamou soberanamente. Ele tem uma visão mais majestosa de Deus do que as pessoas formais da nossa geração, e ao mesmo tempo ele tem uma visão mais do amor e da graça de Deus mais profunda do que as pessoas têm, que acabam tendo uma relação afetada de achar que Deus é só um amigão no céu. Então ele está cheio de temor, porque ele está diante de Deus, mas ele ao mesmo tempo ele é familiar. Então ele se arrisca em oração.
Ele sabe que a mente dele não pode ditar nada para Deus. Ele está lutando com os próprios atributos que Deus revelou. Deus revelou que é justo. Deus revelou que é santo. Deus revelou que é misericordioso. Eu tenho essas verdades sobre ele. Eu só posso chegar diante dele com as verdades que ele mesmo revelou a mim. Então, a oração dele não é formal. É cheio de profundo conhecimento a respeito de Deus. E ele tem essa visão profunda de Deus. Então ele sabe que Deus é totalmente justo, santo e um juiz que não pode deixar de condenar. Mas ele também sabe que Deus é um Deus cheio de graça e misericórdia. Essas duas coisas estão juntas na mente de Abraão. Então, ele não é como as pessoas veem Deus, Deus é amor. Essas pessoas veem Deus mais como um urso de pelúcia grandão, que você pode sempre achar aconchegante, bom estar com ele. Quem tem medo de um urso de pelúcia enorme? Ninguém. Não é? Muito bom, muito aconchegante. Tem pessoas que têm uma ideia assim de Deus. Mas há pessoas que, para não ter uma intimidade falsa assim com Deus, Deus é muito remoto, Deus é muito distante. Ou seja, não consegue juntar que é Pai Nosso, mas que está nos céus. Então, é o que eu disse, Abraão, ele junta essas coisas. Então, Abraão sabe, Deus não é um Deus que eu inventei. E por que eu inventei? Se eu inventasse um Deus, ele não quer ser justo e punir todo mal. Porque isso é me colocar em mais lençóis. Se eu fosse inventar um Deus, eu ia inventar um Deus que me favorecesse, assim. Um Deus que fosse mais como um urso de pelúcia mesmo, assim. Um Deus mais todo amor. Porque é o que eu ia precisar. Abraão entende que inventar Deus não faz nenhum sentido. Ele tinha adorado a lua até os 75 anos. Ou seja, ele disse, eu inventei Deus e deuses. Ele não adorava só a lua, ele era um pagão, né? Ele adorava tudo. Mas é que a cidade dele adorava em especial a lua. E ele sabe, eu nunca teria criado um Deus desse tipo aí. Ninguém nunca teria criado. Um Deus totalmente justo, totalmente santo, totalmente puro. Mas, no entanto, um Deus cheio de misericórdia. E um Deus que realmente é amor. Então, você vê, Abraão conhece um Deus vivo, um Deus real, um Deus com atributos reais. Um Deus que se revelou. E isso é que cria uma oração incrível. É isso que faz você orar de verdade. É isso que faz a oração de Paulo ser o que ela é. A oração tão profunda teologicamente, a oração de Cristo, a oração de Davi. Então você vê que há uma paixão em Abraão, ao mesmo tempo há uma certa aventura na sua oração. Ele é extremamente humilde e extremamente corajoso diante de Deus. Duas coisas que você acha que não podem estar juntas. Uma pessoa muito humilde, às vezes vai ser tímida, né? Mas ele não é tímido, ele é corajoso. Então a oração dele expressa tanto o que Deus é, que ele mostra características de alguém que cresceu em Deus. De tal maneira que você vai ver que a oração dele não está voltada para ele, para o conforto dele, para as pessoas próximas a ele. Normalmente as orações das pessoas, elas oram pouco. A oração delas não mostra profunda teologia, e na maior parte do tempo está centrada nelas mesmas. Força para o dia, obter as necessidades que você precisa, ou as pessoas que estão próximas a você, que você ama. Agora, Abraão está indo diante de Deus, você vê que há temor no coração dele, e uma certa ousadia, mas ele está indo por Sodoma e Gomorra. Eu acho que nós vivemos numa época em que duas coisas muito difíceis acontecem. Há uma guerra realmente contra todos os valores de Deus na nossa cultura. Nós podemos dizer que há uma guerra cultural. E há dois tipos de maneiras que os cristãos reagem a essa guerra cultural. Ou eles tentam ser amorosos, nós somos amorosos. Eles relevam as coisas mais terríveis aos olhos de Deus. A imoralidade sem fim da nossa cultura. Eles tentam olhar isso de uma maneira mais... porque eles querem manifestar amor, e eles só conseguem ser diabólicos. Ou há uma outra maneira, você não é assim, você vê que isso tudo é mal, você vê que isso tudo é errado, você vai lutar contra isso, você vai lutar aquelas coisas que destroem aquilo que Deus revelou sobre a família, sobre tudo, mas aí você é duro, você é moralista, você acha que aquelas pessoas são o mal, e de alguma maneira você é o paladino
do bem no mundo, você fica de um lado ou de outro. Ou você faz do erro não ser tão grande porque você quer se mostrar uma pessoa mais amável e você quer mostrar o amor, ou você acaba sendo duro e assertivo. Deus disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra porque eles são opressivos, porque eles são violentos e porque eles são completamente imorais. Eles são completamente imorais. E normalmente eu vejo na internet, é muito comum isso, dizer assim: eu queria que Deus acabasse com tudo, assim, eu queria que Deus trouxesse juízo, eu queria que Deus acabasse essa sociedade horrorosa, esse mundo horroroso. Abraão podia ter orado assim, não é? Deus falou assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Graças a Deus, não aguentava mais essa prostituição, essa imoralidade, essa sodomia, essa corrupção, essa violência, tem que acabar. Graças a Deus, Deus ouviu minhas orações. Ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Agora eu vou poder viver melhor, porque isso é horrível. Então Deus disse: eu vou julgá-los, eu vou descer com juízo. Mas Abraão, ele começa a orar, e quando ele vai começar a orar, é incrível, porque essas pessoas não eram só imorais, violentas, elas eram inimigas de Abraão, os cananeus. Elas atacavam ele, roubavam as coisas dele, ele vivia sempre em guerra com essas pessoas. Então, mas Abraão, ele olha para Sodoma e Gomorra e pensa: eu adorava também a lua, meu pai fazia isso, meu avô fazia isso, todos nós fazemos a mesma coisa. Eu era igual a eles, e Deus foi lá por sua graça e me salvou. Eu não posso olhar para Sodoma e Gomorra e dizer: eles são horrorosos. Eu não sou como eles, porque eu sou como eles. Tire a graça, e eu sou exatamente igual a ele. Eu passei 75 anos adorando a lua, olhando todas essas devassidões de uma maneira comum. Minha mente poluída. Se eu não fazia tudo o que eles fazem, minha mente estava toda poluída pelo pecado. Então Abraão sabe exatamente quão perversa aquelas cidades são. Mas ele olha no versículo 24: poupe-os. Não há maneira deles serem poupados, não há maneira deles serem salvos. No versículo 24 diz assim: se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Por que Abraão orou assim, queridos? Porque ele não levantou: isso mesmo, chega dessa sodomia, chega de Sodoma e Gomorra, chega desse pecado, chega da imoralidade, chega da violência, chega de tudo. Graças a Deus, o mundo vai ser limpo. Alguém diz: bem, você pode dizer assim: mas eu lembro que Abraão tem um sobrinho lá. Foi por isso que ele orou desse jeito. Não pode ser, queridos, porque era muito simples Abraão dizer: Deus, destrua mesmo, mas tem um sobrinho meu lá. Eu sei que ele não é uma pessoa maravilhosa, mas salva o meu sobrinho, salva a mulher dele e as filhas dele, salva a minha família, Deus, depois fogo neles. Era uma petição simples: salva quem eu amo, o resto, salva Ló e a família dele. Essa é uma petição muito simples, e quase sempre compõe a vida das pessoas, porque as pessoas que estão mais próximas, ou que elas amam, elas pedem que haja alguma maneira das pessoas serem alcançadas. Então Abraão começa concordando com Deus, e o que ele faz é uma petição muito profunda, muito complexa teologicamente, e podia ser uma coisa simples: salva meu sobrinho. Mas não é isso que Abraão faz. Abraão faz uma coisa incrível até, assim. Eu penso que ninguém na história pode dizer que alguém foi mais profundo teológico do que Abraão nesse momento. Ele diz: ele podia ter orado assim: tire aquelas 4, 5, 6 pessoas da cidade e depois Deus destrua mesmo. É muita maldade, muita violência, muita imoralidade. Juízo é o que essa cidade realmente tem que ter. Salve minha família. Mas ele não, ele se preocupou com a cidade toda. Ele diz assim: é uma cidade iníqua, é uma cidade horrível, mas poupe-os, Deus, poupe-os. Abraão está
diante de Deus, e ele sabe que ele vai dizer que eu sou pó, porque ele sabe que é perigoso. Ele tem a ideia da grandiosidade de Deus, da justiça de Deus, da santidade de Deus, e ele está face a face com esse Deus. Então há esse santo temor. Ele não está lá com a oração da maioria das pessoas, que é uma lista de compras. Me dê força, ajude nos meus objetivos particulares, ajude-me na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, no meu ministério, na minha paz pessoal. Ele está se colocando em oração pelo bem das pessoas ao redor que ele não gosta, por pessoas imorais no mais último grau. E ele está se colocando diante de Deus por elas. Ele achava aquela cidade tão... Ele não quis ir para lá, não é verdade? Lá era um lugar em que ele podia ficar rico. Quando o sobrinho dele falou assim, olha, não dá para a gente ficar junto, a Bíblia diz que lá olhando para Sodoma e Gomorra, tudo era verde, assim, era um lugar para você enriquecer. Tanto é que ele falou para o sobrinho dele, se você escolher um lado, eu vou para o outro. Ele não quis ir para lá, ele não brigou com o sobrinho, não, eu quero ir para lá, ele não queria ir para lá, ele não queria estar no meio do que aquelas pessoas estavam vivendo. Mas ele viveu em Ur dos Caldeus. Ele sabe que ele não viveu diferente, ele sabe que viveu 75 anos como aquelas pessoas. Ele realmente acredita no que Paulo diz em Romanos 3, quando Paulo diz assim, porque não há diferença, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no versículo 22 diz, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. E no 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Abraão podia ver, eu não sou diferente das pessoas que estão em Sodoma e Gomorra. Eu vivi como elas durante 75 anos, e não há nada em mim que não merecia a ira de Deus, como elas realmente merecem hoje. E é assim que nós oramos, queridos, quando nós olhamos para o Rio de Janeiro, quando nós olhamos para o que acontece, quando nós vemos nas redes sociais. Nossas orações são dominadas pelas necessidades de todas as pessoas que estão nos cercando. Ou nós falsificamos a verdade para parecermos amorosos e achamos que o mal não é tão mal assim. Ou nós nos colocamos em oposição a isso, achando que nós realmente somos diferentes e que há uma diferença moral significativa que nos faria aceitáveis diante de Deus. Então, não importa... se nós agirmos de um jeito ou de outro, ou um amor que destrói a verdade, aceita o mal, ou uma visão da verdade que nos torna duros e não vê que nós mesmos somos salvos só pela graça, então nós perdemos a verdade. E nós não temos como orar, e nosso coração não vai estar para a nossa cidade mesmo, nem para as pessoas. E nós vamos achar que as pessoas são tão ruins. É por isso que há pessoas que dizem assim, esse mundo tem que ser destruído, tem que ser destruído logo. É como se o mundo fosse destruído, e se Deus não usasse de graça, a pessoa também não fosse ser destruída. Se ela tivesse por ela mesma, pelos seus méritos, como ser protegido do juízo de Deus. Então, qual é o segredo dessa vida de oração tão altruísta, parece, tão preocupada com os outros, não é? E pessoas que não agradam? É a profundidade teológica. Quanto mais profundo você for, menos você vai ser raso teologicamente, para comprometer a verdade, para parecer amoroso e relevante para o mundo, nem duro, para parecer que você é o bastião da bondade, enquanto o mundo é mau e você não faz parte desse mundo. Você só está aqui para apontar Jesus para eles, mas você mesmo precisou ser salvo, não precisou ser salvo por esse Jesus que eles precisam para ser salvo da ira de Deus. Então, a essência dessa oração é que ele não está pedindo nada para ele mesmo, mas ele está chegando diante de Deus com grande temor, com uma profunda teologia por causa de outras pessoas. Isso é resultado de muita instrução vinda de Deus, meditação no que aprendeu a respeito de Deus e a aplicação correta do que aprendeu a respeito de Deus, com temor no coração para com os problemas reais do mundo à nossa volta. Então ele faz um raciocínio teológico, e a argumentação teológica dele é a mais profunda da Bíblia.
É incrível isso ser aqui tantos séculos antes da revelação final de Deus em Cristo, como nós temos. E ele está se concentrando nos atributos de Deus. E ele está orando sobre esses atributos de Deus. E essa é a verdadeira oração. Então, há duas coisas que ele coloca, ele pega de Deus, que ele sabe sobre Deus, e coloca diante de Deus, e enche a sua mente. Primeiro, ele aprecia a natureza de Deus. Ele não vê, Deus é muito duro, não. Ele coloca o pé dele na verdade, que é maravilhoso o fato de Deus ser totalmente justo, e não poder contemplar o mal, e que ele é um justo juiz, e que ele tem que condenar todo o mal mesmo. Mas um outro pé, no qual ele se firma, está em que Deus graciosamente salva, que Deus amoroso salva por graça, como ele mesmo, quando estava em Ur adorando a lua. Então veja, ele tem um raciocínio teológico. Se isso é assim, por que a gente, não seria possível, se tu é totalmente justo, então tu tem que condenar. Mas se tu é cheio de graça e misericórdia, não é possível que tu possa ser totalmente justo e ainda haver uma salvação, e ainda haver uma misericórdia. Tu amas tanta justiça, e a argumentação é incrível. Ele fala assim: não faria justiça o juiz de toda a terra? Isso aqui é uma pergunta retórica. Ele não está fazendo uma pergunta para ver se faria ou não faria. Ele está dizendo, lógico que faria. Lógico que destruir Sodoma é a coisa certa a ser feita. Lógico que tu é um santo, tu é um Deus justo, um Deus puro. Então essa é a primeira coisa. Ele não diz, tu devia ser menos puro, ou esquece a tua pureza um pouco, e usa de misericórdia sem levar em conta que tu és santo, que tu não pode deixar de ser justo. Não importa tudo que a gente sabe, se você esquecer que Deus é justo, e Deus sempre vai punir todo o mal. Sempre, sempre. Abraão sabia disso. Agora, como obter um indulto para Sodoma e Gomorra, se isso é verdade? Que esperança existiria para esse mundo se Deus não fosse justo? Esse mundo é injusto, esse mundo é mau. O único jeito da história não acabar finalmente, na desgraça final, é Deus ser justo. Senão, o mal é que a injustiça prevalece. A única maneira desse mundo realmente ser mudado é Deus ser totalmente justo e Ele punir todo o mal. Então olhe para todos os erros que estão acontecendo no Rio de Janeiro essa noite. Que esperança haveria para o mundo se Deus fechasse os olhos para isso? Para os erros que estão acontecendo fora e dentro da mente, do coração de todos os homens no Rio de Janeiro e no mundo todo. Se há Deus de justiça, se não há um Deus justo, não haverá nenhuma esperança para o mundo. Agora, se Deus é totalmente justo, que tipo de esperança pode haver para o mundo também, se nós todos somos maus e dignos do seu juízo? Então, a outra coisa que Abraão sabe a respeito de Deus é sobre a graça de Deus. A Bíblia diz assim no versículo 18 e 19: lembre-se, Abraão, eu escolhi você. Deus escolheu ele só adorava ídolos, adorava a lua, ele era igual às pessoas de Sodoma e Gomorra, para que através de você todas as nações sejam abençoadas. Eu fiz isso, eu te escolhi quando você não estava me buscando. Eu vou trazer a minha salvação através de você e vou abençoar todas as famílias da terra, ou seja, de todos os lugares, de todas as tribos, haverá pessoas que vão ser alcançadas, porque eu escolhi você. E Abraão sabia, eu não fui escolhido porque eu sou uma pessoa boa, eu não fui escolhido porque eu buscava a Deus, eu não fui escolhido, eu adorava a lua, as pessoas lá em Sodoma estão fazendo as mesmas coisas que eu fazia, e eu sei que mesmo depois de Deus me escolher, eu fiz um monte de coisa errada, porque aqui já tinha passado bastante tempo depois que Abraão tinha sido chamado, né? Eu falei com Deus, eu menti, eu não confiei, eu fiz coisas estúpidas, e mesmo assim está aqui, nesse dia, eu face a face com Deus. Deus veio até a mim novamente, Ele me perdoou, eu o adoro. Sabe, é o que diz Romanos 4, a partir do 1, diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem do que se gloriar, mas não diante de Deus.
Abraão não tinha nada que se gloriar, porque ele foi justificado não pelas obras. Pois que diz as Escrituras? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Paulo está dizendo, foi assim que Abraão foi justificado, pela graça de Deus. Foi o chamado eficaz, deu a ele o dom da fé, ele creu, ele foi justificado, não foi por obras. Então Abraão está dizendo a Deus, eu sei que tu és um Deus de justiça, mas que embora isso tu usaste de graça para comigo, e eu não era em nada diferente deles, realmente nós somos todos iguais. Então Abraão faz uma exploração teológica incrível. Ele diz, se houver 50 justos lá, em Sodoma e Gomorra, tu vai destruir o justo com o ímpio, ou tu vai poupar a cidade toda por causa dos justos? Você vê que a oração dele, se você prestar atenção nos verbos e como ele está falando, é incrível. Ele diz assim, ó Senhor, tu não vai poupar o lugar por causa dos justos? Ele não está dizendo, Senhor, poupa o justo e destrói os que não são justos. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo algo muito mais complexo. Ele está dizendo o seguinte, por amor, tu amas tanto a justiça, que se tiver 50 justos lá, tu não poupa todo mundo por causa desses 50? Esse é o pedido dele. Você vê, o pedido dele não é para salvar os justos que estão lá, é porque tu nunca destruirias o justo com os ímpios. Ele está pedindo que se por causa de 50 justos, Deus não salvaria todo mundo, a cidade, ou seja, pouparia a cidade. Ou seja, ele não está dizendo para Deus deixar de lado a sua justiça. Ele está dizendo o seguinte, tu amas tanto a justiça, que se houvesse uma minoria de justos lá, tu não podia salvar a cidade toda por causa desses justos. Não é um argumento fascinante, porque é inovador. Não é para nós inovador, porque nós conhecemos o Evangelho, mas Abraão não. Ele só conhecia os atributos de Deus. Ele está sendo teologicamente inovador dentro da verdade de Deus. Ou seja, ele não está acrescentando algo ou indo contra uma verdade revelada de Deus, mas ele está pensando a verdade de Deus. Tu é totalmente justo, tu amas a justiça e tu tem que derramar a sua justiça, mas não seria possível que por amor a 50 justos tu poupasse a cidade? Essa é a oração incrível. Eu diria que Abraão está pensando como se ele tivesse lido Romanos, coisa que mesmo os apóstolos tiveram dificuldade de entender. Então, ele diz o seguinte, a injustiça de uns, às vezes, não parece ser cobrada em muitos. Será que o inversão não é possível? Ou seja, será que não é possível haver uma quantidade de justos na cidade, que tu ame tanto esse justo, que por amor a eles, tu perdoaria os outros? Esse é o argumento. Você perdoaria por honrar a justiça nesses justos e salvar quem não merecia ser salvo? Não é possível. Não é possível pelo teu amor à justiça e pela justiça desses outros que merecem só a tua destruição, não serem salvos pelo amor que tu tem a essa justiça que é expressa nesses. Não poderia imputar a justiça desses 50 aos outros de alguma forma? Não poderia haver alguma maneira que isso acontecesse? O grande surpresa é que você vê, Abraão está lutando com os atributos de Deus, é que a resposta de Deus é sim. Está aí. Se tiver 50 justos, eu poupo todo mundo. É incrível. Porque a resposta de Deus a sua visão dos meus atributos está correta. Eu posso, por amor à justiça perfeita desses, atribuir a justiça a quem merece a minha destruição. Eu posso fazer isso. E você perdoaria então toda a cidade por causa dessas 50 pessoas justas? Você vê, ele não está pedindo para Deus perdoar os justos, livrar eles, mas a cidade, ele está orando pela cidade toda. E Deus diz sim. E ele diz, e se for 45? Deus diz sim, se tiver 45 justos, por amor a eles, eu perdoo tudo. Eu cubro
com misericórdia tudo. E ele diz isso, 30. Isso vai ficando emocionante, né? Porque Deus tinha dito sim, e ele vai, e 20, e 10, Deus diz sim. E esse é, talvez, eu acho que um dos lugares mais incríveis de toda a Bíblia, porque tu fica esperando Abraão falar o quê? E 5, e 1. Mas a Bíblia diz que quando Abraão chegou em 10, a Bíblia diz assim, então Abraão foi para sua casa. Você pensa, puxa vida, não pode, Deus tinha dito sim, estava nesse diálogo emocionante, uma cidade toda vai ser salva, 2 cidades, por que ele parou? Parecia que ele tinha colocado Deus num lugar incrível, em que realmente ele ia conseguir aquilo. E Abraão nunca faz a última pergunta que a gente queria, se houvesse por quê? Se houver apenas uma pessoa justa, Deus, tu não salvaria pessoas culpadas, merecedoras da sua ira por causa desse justo? Ele nunca faz essa oração, ele não chega até aí. A justiça de um só não podia ser imputada a muitos, para eles serem livres, mas ele não faz essa oração, ele nunca faz a pergunta, e Deus então nunca dá a resposta. Por quê? Abraão sabia, não tem nenhum justo lá, não meu sobrinho Ló, não, nós brigamos por causa de dinheiro, ele escolheu para lá, viveu a vida lá, e Abraão sabe, eu mesmo fui justificado pela fé, eu não sou justo, se eu fosse justo, mas eu não sou justo, não tem justo em Sodoma e Gomorra, não tem justo aqui onde eu estou, não tem justo. Você vê, Abraão encontrou o caminho entre as montanhas da perdição para a salvação, mas ele não tinha um cavalo para percorrer o caminho, ele encontrou a maneira, ele encontrou o modo, ele tinha o caso, mas não é incrível isso? Ele fez uma oração, ele se apegou aos atributos de Deus, ele mostrou uma sabedoria incrível em conhecer Deus. Esse homem cresceu nessa oração. Essas pessoas não vão ser salvas, mas ele cresceu. A oração é assim, quando ela flui do conhecimento de Deus, e ele entrou, ele viu no meio das montanhas da perdição humana, do juízo de Deus, um caminho. Se não existia um Deus de justiça e juízo, que esperança havia para o mundo mau? O mundo ia ser mau, cada vez mais mal. O mal só pode acabar porque Deus é justo. Agora, mas também se Deus é totalmente justo, então esse mundo também está perdido, e eu também, porque não há um justo sequer. E ele diz, a esperança não pode vir de mim, não há um justo. Então veja, Abraão está tentando dizer, se Deus é um Deus justo, não há esperança para o mundo. Mas se Deus é totalmente justo, não há nenhuma esperança para nós, porque todos nós somos imperfeitos, todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Ora, diz Paulo em Romanos 13:19, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca fique fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Você vê, ele encontrou o caminho, como Deus poderia salvar? Um Deus que ama a justiça, que por amor dessa pessoa justa e perfeita, ele podia salvar muitos que merecem só a sua ira infinita. Ele encontrou o caminho, mas ele, através das montanhas da perdição, eu diria, mas ele não tinha uma pessoa justa, queridos. Sabe quando você sabe qual é a solução, mas você não tem o que é necessário para a solução que você encontrou? Então, é isso. Ele encontrou a solução. Essa é uma descoberta teológica das mais incríveis. Isso aqui é muitos séculos, milhares de anos antes de Paulo. Diz que eu estou lendo em Romanos. Mas séculos mais tarde, alguém poderia andar por esse caminho que Abraão está falando, entre essas montanhas da perdição. Abraão orou por Sodoma e Gomorra, ele agiu como um sacerdote, não foi? Ele tentou interceder, ele ficou diante de Deus cheio de temor, e dizendo, não se ire de eu falar, só não se ire comigo. E ele estava orando por pessoas que podiam ter matado ele, porque os cananeus atacavam Abraão o tempo todo. Você vai ver guerra entre Abraão e os reis
cananeus, mas ele orou por Sodoma e Gomorra, ele orou pelas pessoas que poderiam tê-lo matado. Mas quando Jesus Cristo veio ao mundo, o último sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, ele orou por pessoas que estavam matando ele. Ele é o melhor Abraão, não é? Ele é para quem Abraão estava apontando. Você vê, Abraão estava orando por quem podia matá-lo, mas Jesus estava orando por quem o matou. Ou, quando ele orou por todos aqueles que ele ia salvar, por todos aqueles que por culpa deles, ele teria que morrer. Então lembre-se, ele disse, Pai, perdoa-lhes. Ou então ele disse, eu oro por eles, não oro pelo mundo, mas exatamente por quem ele está orando, é a razão pela qual ele vai ser morto. Então Abraão arriscou sua vida indo diante de Deus, mas Jesus Cristo não arriscou sua vida, ele deu a sua vida. Você vai ver que Abraão sempre ora assim, Senhor, não se ire comigo. Mas Jesus disse, se ire comigo. Coloque a sua ira sobre mim, para que eles sejam salvos. Abraão continuou dizendo, eu estou representando essas pessoas, mas não fique irado comigo. Jesus disse, eu estou representando elas. Fique irado comigo. Derrame a sua ira infinita sobre mim. Ou seja, ele recebeu a ira cósmica da justiça divina em seu próprio coração. Ele pagou a penalidade total. Agora, finalmente, nós vamos fazer a pergunta, o Senhor pode nos salvar pessoas que não merecem por causa de um justo? Deus vai continuar respondendo o que ele respondeu para Abraão. É óbvio que eu posso. Por um justo, eu posso salvar milhares e milhões que merecem a minha ira infinita. Mas você tem um justo para mim? Agora está um homem justo dizendo, aqui estou eu, corpo me preparaste, agora tu tens um homem justo, santo, e eu não vou pedir para que tu não se ire comigo, eu vou dizer, jogue sua ira sobre mim. Você vê, o versículo 23, é uma palavra que diz que Abraão se aproximou de Deus, chegou-se a Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio. A palavra que ele usa aqui é uma palavra técnica, uma palavra jurídica, é como um advogado chegando diante do juiz, se aproximando do juiz e desenvolvendo um caso, um argumento que dependia de um juiz justo, mas ele conseguiu construir um argumento tão bom, um advogado, que é um grande argumento, que o juiz disse, se esse argumento aí puder ser colocado em prática, é um argumento perfeito. Mas Abraão não podia, ele não tinha pessoa justa, ele sabia, nem Ló, nem eu, ninguém, então ele foi para casa. No outro dia você vai ver que Abraão levantou de manhã e a cidade saía fumaça da cidade, não tinha ninguém justo. Mas Jesus disse que ele que é o último sumo sacerdote, Abraão agiu como sacerdote aqui, ele fica diante do tribunal de Deus, ou seja, a Bíblia diz que ele entrou no santo dos santos, não na terra, mas no céu, com o sangue da propiciação. Agora, ele está diante do juiz, e por aqueles que ele orou lá, não oro pelo mundo, oro por aqueles que tu me destes, ele diz, o salário do pecado é a morte. Eu paguei. O que o pecado merece é a ira infinita. Eu recebi. Não há nada que a lei exigisse, ó tu, justo juiz, que não foi feito. Eu morri pela igreja. Eu morri por aqueles que tu me destes. Eram teus, ele disse, tu me destes. Agora, não seria justo não perdoá-los. É o oposto, é por isso que João diz, ele é fiel e justo em nos perdoar. Porque Jesus não pede mais uma chance para o Josemar, como nós vimos há pouco tempo, num domingo de manhã. Ele diz, foi pago. Foi pago. Então ele é fiel e justo, sabe? É expiação definida, limitada àqueles que tu me destes, por amor desse único justo, e esses atos de justiça, uma multidão de pessoas que merecem um inferno,
e a ira vão ser salvos. Então a Bíblia diz assim em Hebreus 7, 22, de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador, portanto pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus, que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então eu quero encerrar dizendo, Abraão, sabe, naquele momento ele está apontando, ele sobe nos pináculos da revelação teológica, não é? Mas ele só está apontando para Cristo, o verdadeiro Abraão, assim, o verdadeiro sumo sacerdote. A gente sabe que Abraão encontrou o caminho, mas ele não tinha ninguém justo, nem ele. Ele é um homem justificado pela graça, ele dependia do que Cristo ainda ia fazer. Mas ele diz, há uma maneira do Deus santo e justo manter a sua retidão e salvar homens que só merecem a sua ira. E a resposta foi sim, incrível. Esse é o plano de Deus. Você tem o Evangelho e nós temos todo o sorriso de Deus em Cristo, porque nós temos toda a justiça de Deus. Eu quero encerrar dizendo que se você entender o Evangelho, e nós devemos entender o Evangelho melhor que Abraão, né? É incrível como ele compreendeu, você vai ver que você só merece a ira de Deus. Compreender o Evangelho é isso. Você nunca vai olhar para os homens de Sodoma, do mundo, e achar, que seja juízo, porque ninguém suporta mais esse mundo horrível, como se você fosse uma pessoa que realmente merecesse algo diferente de Deus, do que o mundo à sua volta merece. E você sabe que você é tão ruim, que para você ser salvo, o ser mais santo que existe teve que morrer. Tão ruim que você é. Não existia outra maneira. Só essa maneira terrível, de o próprio Deus ter que morrer para cobrir o tamanho da sua maldade. Então você sabe isso. Então, em amor, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Aquilo que Abraão estava lá, achou o caminho, mas não tinha nenhum justo para caminhar o caminho, pelo qual nos fez agradáveis, assim, no amado. Então isso mostra que você é um pecador, que você merece a ira infinita de Deus, mas que de maneira incrível você foi amado. Ele nos amou antes da fundação do mundo, em Cristo, Ele fez isso. Então você é horrível, você não é um pouco mal. Você não pode olhar para alguém no mundo e achar que você é um pouquinho melhor. Você é tão mal que o único jeito de você ser salvo era desse jeito, dessa forma. Mas você sabe que você foi amado dessa forma. Isso é graça incrível. Efésios 2, 5, 2. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, por um lado, você é reverente diante do Deus que criou todas as galáxias, todo o universo, todos os seres. Um Deus tão grande que todo esse universo para Ele é como um pó numa balança, mas que mesmo assim Ele te salvou por um preço infinito da sua própria vida. Isso muda tudo, sabe? Dizer só, Deus é amor, mas Deus é um amor que simplesmente passa por cima do mal, então Ele é mal, Ele não é justo. Isso não derrete o nosso coração, mas quando nós vemos que Deus é totalmente santo, justo, e que o amor dele fez ele enfrentar a sua própria ira infinita, então isso derrete o nosso coração, muda o nosso coração. E se você entender o Evangelho de fato, cria essa humildade e essa ousadia que Abraão tinha. Essa humildade, porque esse Deus eterno que criou o universo, santo, justo, perfeito, ao mesmo tempo é um Deus que, estando no mundo, diz: eu oro por eles, não oro pelo mundo, tu me deste eles, eu vou entregar minha vida por eles. Então você tem que pegar essa compreensão, e se você entender o Evangelho, entender o que Cristo fez, e você vai começar a ser impactado profundamente pela palavra de Deus. Você nunca vai achar que pode aprender algo, orar, qualquer coisa fora da palavra de Deus, e você vai ver que em cada história, em cada lei, em cada promessa da Bíblia, em cada poema, em todas as suas imensidões,
é um Deus que está falando contigo. A Bíblia é maravilhosa, você vai querer ficar com ela. Você sabe que Deus está falando contigo, esse Deus eterno. E é o que você vê, e você vai ter uma oração, uma adoração que flui de você conhecê-lo profundamente. Quem ele é, como Abraão está orando aqui. Em segundo lugar, o Evangelho dá a você uma atitude para com o mundo em torno de você que Abraão teve. Se você acredita, se você não acredita no bem e no mal, você é um relativista, como as pessoas dizem que são hoje, não existe certo e errado, a luta contra a injustiça e o mal é ridículo, porque se tudo é relativo, nada é errado. Você não pode falar em injustiça no mundo que é relativo. A pessoa não pode dizer, eu sou relativista, não existe certo e errado, e daqui a segundo falar injustiça, porque isso é uma coisa insana, uma contradição insana. Nós não vamos perder tempo para essa coisa que é totalmente ilógica. Mas se você acredita no bem e no mal, num Deus, que existe o bem e o mal, e justiça, mas você se tornar moralista, você vai se tornar opressivo. Você vai sempre achar, Deus tem que destruir Sodoma e Gomorra mesmo. Claro que Deus destrua logo tudo. Estou aqui de janeiro, não suporto mais essa iniquidade do mundo. Como se em iniquidade você não foi formado e nem concebido nesse mundo. Então o Evangelho faz você realmente ter um coração que ama a santidade, mas que é totalmente humilde, porque sabe que foi salvo só pela graça de Deus. E você admite que todo mundo é mau, e que todo mundo merece realmente ser destruído por Deus. Abraão não disse que os cananeus eram bons, eles eram maus, eles eram violentos e imorais. Mas Abraão, ele sabe, eu também nasci assim nesse mundo, eu não sou diferente. E o Evangelho dá a você a capacidade de olhar para o mal, não ser relativista, condenar o mal, lutar contra o mal, lutar a guerra cultural se for necessário contra o mal, sem se tornar opressivo, sem se tornar alguém que acha realmente que esse mundo é horrível por causa dos outros e você não tem nada a ver com o mundo. Você realmente sabe que o que diferenciou dele foi o que Deus fez. E se o que você tem, você recebeu, como você age como se não tivesse recebido? Como você acha realmente que Deus diz assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra? Destrói mesmo, Deus. É isso mesmo, esse pessoal é ruim. Eu não aguento mais essa maldade. Como se você não fosse... Você não pode dizer como Paulo, não há diferença. Mas se você conhece o Evangelho, você nunca vai ser assim. Você vai finalmente ter uma atitude em direção à cidade do Rio de Janeiro, às pessoas que você acha mais imoral e mais violentas, e você vai ser como Abraão. Você vai realmente interceder para essas pessoas. Você não vai ter uma superioridade moral. Você vai condenar o mal. Mas você sabe que, deixado a seus próprios recursos, você merece tanto a ira de Deus quanto eles. E último de tudo, você vai pedir a Deus coisas grandes. Porque quando a gente pede a Deus coisas grandes, assim como Abraão está fazendo aqui, você vê, a cidade não vai ser livre, mas ele orou assim. Isso honra a Deus. Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, você vê, não aconteceu, Deus só livrou Ló por causa de Abraão, a Bíblia diz, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que uma fumaça subia, como de uma fornalha, e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e então tirou Ló de lá, do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Você vê, você nunca sabe o que você vai obter quando você vai diante de Deus. Abraão saiu dali um homem que tinha agora um conhecimento às vezes mais profundo do Evangelho do que as pessoas têm hoje, porque ele orou de verdade, e a oração dele se baseou no caráter de Deus, na revelação de Deus. Então ele cresceu, e Ló foi liberto, e ele sabia agora que tinha um caminho, ele não tinha um justo, e agora ele podia compreender quando Deus disse que através da descendência dele Deus ia salvar pessoas de todas as tribos. É isso, Deus ia ter que ter um justo. E quando você pega o próprio caráter de Deus e ora sobre o caráter de Deus, os atributos de Deus, você honra Deus, porque mostra que você acredita que você é um pecador salvo só pela graça. Então você acredita que Deus pode salvar qualquer um. Você não acha que Deus tem que salvar, porque Ele é justo e não deve nada a ninguém, mas você sabe que Ele pode. Se você pensa como Paulo, que você é o principal dos pecadores, então você sabe que Ele pode salvar qualquer um, porque você não vai ver ninguém como pior do que você no mundo.
E você sabe que Deus tem todas as cartas, que Ele tem todo o poder. Você nunca tem medo de pedir coisas grandes a Deus, não, ainda mais assim, quando elas não estão voltadas para o ego, né, para mim mesmo, mas dessa maneira, nessa intercessão, porque tu sabe que Deus não conhece nenhum limite para o seu poder. Quando a gente pede coisas assim a Deus, nós só estamos dizendo, nós sabemos que tu és todo poderoso. Isso significa que você está indo para olhar para tudo que o mundo é, e você vê, tudo que o mundo é, Deus, não é nenhum problema para ti. Não estamos desesperados, tu és um Deus grande, o suficiente e infinitamente maior do que todos os problemas do mundo. Não há nada no mundo que seja meras coisas finitas diante do seu poder infinito. E eu sempre que oro a ti, chego ao Rei do Universo. Eu quero um conhecimento mais profundo de ti. E eu quero, através do Evangelho, enxergar as pessoas à minha volta. Assim, é a única maneira de eu combater o mal, denunciar o mal, mas não ser opressivo e nem ficar realmente acreditando que se Deus destruísse todo mundo menos eu, o mundo seria bom. Ou se Deus destruísse todo mundo e menos as pessoas que eu acho que estão bem. Eu sei que todos nós estávamos no mesmo buraco e que Deus nos tirou de lá. Abraão sabia. Hoje, eu não estou vivendo como as pessoas de Sodoma, mas eu vivia. E não foi por causa de mim que eu saí de lá. Essencialmente, não há diferença entre eu e eles. A única diferença é a graça de Deus. Então, aquele homem tinha um coração para interceder. E ele conheceu tanto a Deus que ele pôde pensar tão profundamente, teologicamente sobre Deus, que ele encontrou um caminho. Por um justo, Deus pode salvar injustos. E essa é a nossa única esperança. Mas, então, Deus mesmo vai ter que providenciar alguém justo. Porque não há um justo sequer. Nós sabemos qual é o caminho, mas o caminho é impossível para nós, porque todos nós somos injustos, todos nós merecemos a ira. Então como é que nós podemos simplesmente pedir a Deus outra coisa que não ser de usar misericórdia como usou para conosco? Ele vai fazer o que ele achar. Se no outro dia nós acordamos de manhã como Abraão e viu a fumaça subindo da cidade, ele sabia que Deus foi justo. Ele é um justo juiz. Ele não cometeu nenhuma injustiça. Mas eu tenho esperança de que ele vai encontrar um justo para salvar injustos como nós. É assim que Abraão pôde descansar em Deus. Essa é uma oração incrível. Portanto, você não pode aprender a orar orando. Você aprende a orar conhecendo Deus. E você conhece Deus na Bíblia. Então você pode orar a partir dos atributos do caráter de Deus. E você se torna mais sábio. Não importa se as coisas vão mudar ou não. Sodoma foi destruída, mas aqui há um salto teológico inacreditável. Num homem que não tinha nada do que você tem para conhecer o caráter de Deus, mas quão profundamente ele conheceu Deus. E como ele foi um tipo de Cristo, alguém que veio e disse: agora tu tens um justo, eu estou aqui para que injustos sejam salvos. Vamos ficar de pé. Deus me amou, me escolheu, sim, em Jesus, me conheceu, me deu seu Espírito, me fez desfrutar Jesus. Não sei como expressar um tão grande amor por Deus. Aqui eu sim vou viver. Só Deus a mim